Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos. Amém? Prazer imenso rever os irmãos, estarmos aqui reunidos na casa do Senhor para o cultuarmos e agora para ouvirmos a mensagem que Ele tem para todos nós. Eu peço aos irmãos que abram a primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Nós leremos os versos 3 ao verso 12. Estou dando sequência a uma série de mensagens na epístola de 1 Pedro. Esta é a segunda oportunidade que temos de expor as Sagradas Escrituras nesta epístola. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Vamos orar? Pedir a Deus que nos abençoe no entendimento e na aplicação da sua palavra. Senhor Deus, nós te bendizemos porque o Senhor nos permite estarmos reunidos na tua casa para te bendizer e também para ouvir a palavra do Senhor. Nós te pedimos que pelo teu Espírito, o Senhor, nos dê o entendimento correto a respeito da tua palavra e que ela sirva para a nossa edificação, fortalecimento, em meio às lutas do mundo, ó Deus, que estamos atravessando. Nós pedimos a tua bênção sobre nós e oramos assim no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o sofrimento é uma experiência pela qual nós geralmente não encontramos motivo para nos alegrar. Nós não agradecemos a Deus quando a dor chega à nossa casa, a doença, quando a depressão neutraliza o nosso vigor, a nossa disposição para fazermos as tarefas do dia a dia, quando o luto chega, quando o desemprego vem, trazendo consigo muitas dificuldades para mantermos as nossas contas em dia. Ninguém se alegra de ver as contas atrasadas, os filhos reclamando, a esposa contrariada. Ninguém se alegra quando uma crise familiar é instalada e até mesmo quando uma perseguição nos alcança porque nós confessamos Jesus como Senhor da nossa vida. Por isso, para todos nós é mais fácil interpretarmos os sofrimentos como experiências simplesmente negativas. Mas a epístola de Pedro nos ensina que nem todos os sofrimentos são ruins. Nem todos os sofrimentos, eles têm em si uma natureza negativa. Com o propósito de consolar e encorajar, Pedro então escreve essa epístola para aqueles crentes que, por causa de uma forte perseguição na cidade de Jerusalém, se dispersaram para o norte da Palestina e também para o continente asiático, para a Ásia, especialmente a Ásia Menor, que é a parte hoje ocidental da Turquia. Esses crentes estavam espalhados por várias partes, em locais onde eles não tinham residência fixa, eles estavam sob ameaça de serem expulsos das cidades a qualquer momento e estavam sendo perseguidos também nesses locais como seguidores de Jesus Cristo. Esses crentes, eles foram forçados a romperem, a se separarem de relacionamentos muito importantes de suas famílias,
no auge da perseguição romana contra eles. E Pedro então escreve com um propósito de consolar esses crentes, mas também de fortalecê-los com uma consciência doutrinária que eles deveriam ter no meio das suas provações, no meio das suas perseguições. Os sofrimentos na vida de um crente é uma realidade inevitável, diferente daquilo que geralmente ouvimos em alguns rincões do evangelicalismo brasileiro, onde ensinam que o crente não passa por tribulação, que o crente não tem que enfrentar enfermidade. Essa teologia é uma teologia que leva as pessoas a viverem uma falsa expectativa, por isso estão constantemente sendo frustrados, sendo manipulados, porque na realidade todos nós estamos vulneráveis a muitos sofrimentos nessa vida. E Pedro mostra, através dessa epístola, que esta é uma realidade na vida de um cristão também. Por isso ele escreve com o propósito de consolar e fortalecer todos eles. E que, por mais intensos e complexos que sejam os sofrimentos pelos quais temos que atravessar nessa vida, precisamos ter uma certeza: eles podem nos tirar muitas coisas, mas eles não podem anular a obra da salvação que Deus garantiu através do seu Filho Jesus a favor de todos nós. E se tem algo que todos nós precisamos entender no meio dos sofrimentos, os quais nos convencem o tempo todo que eles são intermináveis e os maiores sofrimentos que o homem pode atravessar, geralmente quando estamos passando por uma grande luta, nós julgamos o nosso sofrimento como sendo superior ao sofrimento de outras pessoas. E nós precisamos nos conscientizar pela palavra de Deus que o sofrimento é uma realidade na vida de um cristão, mas que este sofrimento ou os sofrimentos na vida impostos sobre nós não podem anular a obra da salvação em Cristo Jesus que Deus garantiu a todos nós. E a nossa comunhão com Deus, a nossa reconciliação com Deus é que nos dá essa certeza, porque atravessando por grandes lutas, nós precisamos ter essa consciência de que o mais importante que podemos obter da parte de Deus, já recebemos, que é a nossa salvação. Isso nos dá forças quando percebemos que a nossa saúde está indo embora, o nosso equilíbrio financeiro está indo embora, quando vemos a nossa reputação indo embora, isso nos dá equilíbrio. Porque embora essas realidades precisam ser enfrentadas, e temos que enfrentar, a tranquilidade de que um dia estaremos com o Senhor e nada pode alterar esse destino, porque ele já foi estabelecido pela presciência de Deus, em santificação no Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Cristo, que é o que ele diz aqui no verso 2 do capítulo 1, isso aqui deve dar tranquilidade ao nosso coração. E Deus providenciou o meio para que os seus eleitos, embora não merecessem, nascessem de novo, simplesmente por causa da sua misericórdia. Nós não merecíamos absolutamente nada da parte do Senhor, mas aquilo que nós mais precisávamos, Ele providenciou através de Jesus Cristo. Todos nós nascemos fisicamente, mas nascemos espiritualmente mortos, separados da verdadeira comunhão com Deus, comunhão essa que nos dá força para enfrentarmos as nossas lutas, os nossos temores, os nossos medos, as nossas aflições. Esta comunhão com Deus é que nos permite triunfar em meio às lutas que nós temos que enfrentar nessa vida. E nós carecemos de reconciliação com Deus por causa da obra do pecado. Nós precisamos da obra de Cristo, que vence os efeitos do pecado e nos permite ter reconciliação com Deus. Por isso Ele providenciou o novo nascimento espiritual de cada um de nós pela fé em Jesus Cristo, e uma vez regenerados, somos agora fortalecidos pela presença de Deus, apesar das aflições e das adversidades que eu e você, mais cedo ou mais tarde, se é que não já estamos atravessando neste momento. E foi o que Deus ofereceu para garantir a nossa regeneração. Fomos santificados no Espírito para a obediência e aspersão pelo sangue do Senhor Jesus. E Pedro nos mostra, na obra de Deus em Cristo Jesus, a favor da nossa regeneração, basicamente 4 propósitos que Deus tem com a nossa vida, independente das nossas circunstâncias de adversidades. A parte B do verso 3, Pedro vai dizer que a regeneração teve o propósito de nos oferecer uma viva esperança. Veja o que diz o texto: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Primeiro propósito,
para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O tema da esperança é um dos temas principais da primeira epístola de Pedro. A esperança cristã, ela é conceituada biblicamente como uma forte convicções a respeito de coisas que hão de acontecer. E hão de acontecer no futuro. Mas é importante distinguirmos o conceito bíblico da esperança do conceito comum que temos a respeito dela. Ao programar as nossas férias, por exemplo, nós agendamos um ambiente, uma data no ano e um local para onde esperamos desfrutar, por exemplo, de águas da piscina ou do mar, mas procuramos uma data e um local onde podemos ter um mínimo de tranquilidade e de segurança de que não vai chover e que nós não teremos as nossas férias assim privadas do prazer de estarmos nas piscinas ou nas águas dos mares. Mas quantos de nós aqui já não programamos as nossas férias com essa expectativa e descobrimos que essa expectativa não pode ser atendida? Eu geralmente tiro férias no mês de janeiro. E frequentemente, quando eu tiro férias, a expectativa de ir para a piscina com a família, eu tenho que experimentar momentos de chuva. E aí tenho que dizer para os meus filhos, principalmente, olha, não dá para irmos para a piscina agora por causa da chuva. Nós esperávamos por isso, mas isso não foi possível ser concretizado. Assim é essa esperança que comumente temos a respeito de necessidades e experiências da vida. Mas a esperança bíblica tem um conceito oposto. A esperança bíblica é uma convicção absoluta de que aquilo que Deus planejou para nós será cumprido cabalmente. E a garantia que o Senhor nos dá está na pessoa de Jesus Cristo e naquilo que Ele fez em nosso lugar. Então essa garantia, ela não está na vulnerabilidade e na instabilidade das nossas circunstâncias, mas está amarrada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esta é a esperança que a Bíblia nos permite ter e que recebemos pela fé na pessoa e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 6, verso 8, nós lemos o seguinte: ora, se já morremos com Cristo, porque a missão expiatória de Jesus foi uma missão que assumiu o nosso lugar, fomos representados pelo Senhor Jesus Cristo, então nós, por causa do pecado, morremos em Cristo Jesus, que assumiu a pena do nosso pecado, assim como prescrito em Gênesis capítulo 2, verso 17, por causa do nosso pecado, fomos condenados com morte, então o Filho de Deus assumiu o nosso lugar, e nós nele morremos, sofremos a sentença eterna dos nossos pecados, mas ao terceiro dia, Jesus Cristo, ainda no nosso lugar, ressuscitou, e Ele vive eternamente, e por causa da nossa fé em Jesus Cristo, nós agora também vivemos, diz o apóstolo Paulo. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Esta é a nossa esperança. Esta é a nossa esperança. E todo aquele que crê no Filho de Deus já tem a vida eterna, não a desfruta plenamente, mas a nossa esperança é que no dia da revelação de Jesus Cristo, nós experimentaremos plenamente a vida eterna que o Senhor Jesus garantiu a todos nós. A esperança que é viva, porque é uma realidade vibrante ao longo da vida de todo cristão. Saber disso no meio das nossas tribulações nos revigora. Saber que, embora as tribulações podem tirar de nós momentos de tranquilidade, nós temos uma garantia de que eternamente nós desfrutaremos da paz que Ele garantiu a todos nós. Então, saber daquilo que Jesus fez por nós é uma certeza que Pedro está tentando transmitir aos seus leitores, para que eles se sintam fortalecidos, mesmo quando as tribulações persistem. Todos os cristãos que estão sofrendo podem revigorar suas esperanças. Você pode revigorar as suas esperanças nesta noite, com base naquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 8, versos 33 ao verso 37. Ninguém pode imputar acusação contra os eleitos de Deus, porque foi Deus quem nos justificou em Cristo Jesus. Ninguém pode condenar-nos, uma vez que Cristo Jesus morreu, ressuscitou e intercede por nós à direita de Deus. E se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Podem tirar a nossa estabilidade financeira, pode tirar momentos provisórios de paz, não tem problema. As tribulações, as angústias, as aflições não podem tirar de nós
o nosso vínculo com Deus Pai, por meio de Jesus Cristo. E se hoje nós morrermos, hoje estaremos com o Senhor. E esta é a certeza que precisamos ter quando as nuvens sobre a nossa cabeça se escurecem, quando não conseguimos distinguir mais o caminho diante de nós, quando a angústia invade o nosso coração e nos tira a alegria, nos tira o prazer, nos tira o ânimo, nos tira a disposição. Precisamos nos agarrar a essa certeza que Pedro está transmitindo, de que nós recebemos da parte de Deus uma viva esperança garantida pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, conforme lemos aqui no verso 3. Podemos perder muitas coisas nessa vida, mas a vida eterna com Deus jamais pode ser retirada de nós, porque ela foi garantida pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E quando chegamos aqui no verso 4, Pedro nos mostra o segundo propósito da nossa regeneração. O primeiro propósito da nossa regeneração foi para recebermos uma viva esperança. O segundo propósito que Pedro destaca para nós, no verso 4, é para recebermos uma herança incomparável. Olha o que diz o verso 4: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Aqui Pedro descreve a realidade da nova vida. Fomos regenerados. Como é esta nova vida com Deus? Ele descreve essa nova vida aqui no verso 4. Aqueles que nascem de pais ricos sabem que nasceram com o direito à herança dos seus pais. Todo filho sabe disso. Às vezes herdam dívidas, é verdade, mas em geral os filhos herdam as conquistas dos seus pais. Entre todas as experiências na vida, boas ou ruins, os filhos sabem que mais cedo ou mais tarde a herança dos seus pais lhes será comunicada. E Pedro continua aqui, refletindo a respeito da herança, constituída de tesouros nos céus. Assim como o Senhor Jesus disse: não acumulem para vocês tesouros, riquezas neste mundo. Não tornem o objetivo de conquistarem as riquezas do mundo, porque todas essas riquezas são perecíveis, elas são sujeitas aos roubos, à ferrugem, à corrosão. Não fiquem tornando essas coisas como objetivo final da vida de vocês, mas tornem o objetivo maior de vocês buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Acumulem nos céus as suas riquezas, porque as riquezas acumuladas nos céus, elas não podem ser roubadas. Essa riqueza está garantida, e sobre essa riqueza que Pedro está tratando aqui, todos os crentes herdam esses tesouros celestiais pela morte do Senhor Jesus. Vejam o que Pedro diz no final do verso 3. Ele está dizendo: mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus, para ressuscitar dentre os mortos, ele morreu, e a morte de Jesus comunicou a sua herança a nós. Aquilo que o Pai confiou ao seu Filho, Ele confiou a nós, Ele confiou ao seu povo. Nós herdamos pela morte de Jesus esta herança que Pedro descreve com essas palavras. Ela é incorruptível. A vida com Deus não pode ser destruída jamais. Ela é perene, ela é eterna. Esta vida de provações, tribulações, aflições é passageira. Mas a vida que o Senhor nos dá através da morte e ressurreição do seu Filho é uma vida eterna na presença do Senhor. Essas, como são chamadas pelo apóstolo Paulo na segunda epístola aos Coríntios, são leves e momentâneas tribulações, e não podem ser comparadas com o eterno peso de glória que o Senhor tem reservado para todos nós. Essa vida, ela é descrita também como sendo sem mácula, ou seja, ela não pode ser contaminada. No céu, na presença do Senhor, para onde todos aqueles que creem no Filho de Deus estão indo, não entra o pecado, não entra a maldade, não entra a malícia, não entram as tramas, não entram as calúnias, não entram as traições, não entram as enfermidades, as doenças, não entram os medos, não entram as dores, não entra a morte, porque essa vida, ela é descrita como sendo sem mácula, não pode ser contaminada. Ela é também imarcessível, não pode ser deteriorada, não estará sujeita ao tempo. Eu me lembro, quando eu era mais jovem, não tinha nem barba,
e agora estou com barba, estou com meus cabelos ficando brancos, eu estou caminhando para uma realidade que é inevitável. O meu corpo está deteriorando, dores começam a surgir, fraquezas começam a surgir, temores começam a surgir com o tempo, com a vida. Assim é a vida de todos nós, mas a vida que o Senhor nos garante em Cristo Jesus é essa vida imarcessível. Nós fomos regenerados para uma vida que não pode ser deteriorada. E ela, diz o apóstolo Pedro, está reservada nos céus para vós outros. É uma vida que está garantida, meus irmãos. Esta herança que Deus comunica a todos nós pela morte do seu Filho é uma herança incomparável. Para este fim foi que todos nós fomos regenerados mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Em terceiro lugar, Pedro mostra também que fomos regenerados, no verso 5, para nos tornar perseverantes até o dia do Senhor. Você foi tirado das trevas do pecado, do cativeiro do pecado, do domínio do mal e transportado para o reino do Filho do seu amor, conforme Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versos 13 ao verso 14, para perseverar na nova vida que Ele te deu. Não para abandonar ao Senhor, não para trair as suas convicções na palavra de Deus, mas para perseverar. E existe um motivo porque nós perseveramos. Pedro diz aqui no verso 5, que sois reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Este é um dos propósitos, porque fomos regenerados. E Pedro está comunicando estas convicções para crentes que estavam atravessando momentos de lutas, de perseguições dos romanos. E quem sabe neste momento você está passando por grandes lutas, por dúvidas, pensando até mesmo em desistir da sua própria vida. A palavra de Deus, pelo Espírito, te alcança neste momento, trazendo a você essa certeza: Deus soberanamente tem os seus olhos inclinados para a sua angústia, para a sua necessidade, para a realidade da sua vida. Então persevere. É Deus quem cuida de você, e não existe nenhuma tribulação, nenhuma tentação sobre-humana que Deus permite vir sobre nós, conforme Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, nenhuma tentação que nós temos que enfrentar vem além das nossas forças, e a razão é porque Deus é fiel. É nesse sentido que todos nós, quando passando por grandes lutas, precisamos ter essa certeza, embora sejamos convencidos pelas nossas lutas que Deus tem nos abandonado, Deus não nos abandona jamais. Ele estabeleceu uma eterna aliança por meio do seu Filho com o seu povo. E é nesse sentido que, soberanamente pelo seu poder, Ele guarda todos aqueles que depositaram sua fé em Jesus Cristo para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Numa visão geral, podemos afirmar que fomos salvos da penalidade do pecado. No passado, quando Cristo veio, Ele anulou a condenação que estava sobre nós. Ele nos justificou dos nossos pecados, sofreu no nosso lugar toda a penalidade do nosso pecado e nos apresentou diante do santo e reto juiz, justificados. Isso foi o que aconteceu no passado, é uma convicção que nós temos hoje por aquilo que Cristo fez no passado. Mas podemos afirmar também que no presente nós estamos sendo salvos do poder do pecado. É o que a Escritura chama de santificação. Neste momento há uma luta dentro de nós. Nós queremos fazer a vontade de Deus, mas somos impulsionados por essa natureza corrompida pelo pecado a trairmos as nossas convicções na palavra do Senhor. Essa luta que Paulo descreve em Romanos capítulo 7, de querer fazer o bem, mas se vendo fazendo o mal, e a ponto que ele chega a dizer para si mesmo: quão miserável sou eu! Todos nós estamos lutando com a presença do pecado, com as influências do pecado na nossa própria natureza, e é por isso que carecemos tanto da palavra de Deus, que Jesus em João capítulo 17 orou ao Pai a favor dos seus discípulos e de todos aqueles que haveriam de crer nele, para que fossem santificados na sua palavra.
Nós carecemos da palavra de Deus para sermos santificados deste poder do pecado. E a Escritura também diz que esta obra que Deus começou em nós no passado, que é mantida no presente pelo processo da santificação, há de ser completada no futuro com a nossa glorificação, quando essa presença do pecado em nós será completamente removida, e assim seremos transformados e apresentados à presença de Deus, juntamente com os outros santos que lá já se encontram na presença do Senhor. É nesse último sentido que Pedro chama a nossa atenção, não para os dilemas do caminho, que nós nos distraímos e começamos a achar que a nossa vida é só problema. Não, a nossa vida não é só problema. Nós estamos num deserto, peregrinando. Nós, juntamente com os destinatários do apóstolo Pedro, somos como que forasteiros da dispersão. Nós estamos peregrinando neste mundo. Este mundo não é o nosso destino final, meus irmãos. Se você em algum momento já se convenceu que a sua vida se limita e a sua esperança se limita às coisas dessa vida, por favor, você está vivendo a mais terrível infelicidade que o homem pode ter. A nossa esperança está no além, na presença do Senhor. Portanto, todas as tribulações que atravessamos este mundo são provisórias. O nosso destino final é a pátria celestial, é na presença do Senhor, é para lá que estamos indo. É por isso que o Senhor Deus, em Cristo Jesus, em santificação do Espírito, nos regenerou, para perseverarmos até esta salvação preparada para ser revelada no tempo final. Quando o Senhor Jesus voltar, então estaremos unidos perfeitamente com Ele, e essa presença terrível do pecado será completamente removida, e nunca mais teremos que derramar uma lágrima no nosso rosto por causa da presença e dos efeitos do pecado. Na epístola, Pedro toca nesse assunto no começo, mas ele também toca no final, no capítulo 5, versos 10 ao verso 11. Se você puder conferir, capítulo 5, versos 10 ao verso 11, levando os seus leitores a meditarem neste propósito da nossa regeneração. Ele diz no verso 10 do capítulo 5: Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco tempo presente, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Portanto, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Apesar de, no meio dos sofrimentos, muitas vezes não conseguimos discernir totalmente o que Ele está fazendo em nós, Ele está cuidando para que cheguemos com êxito ao final. Ao final. Lutas nós atravessamos, tropeçamos, muitas vezes somos protagonistas de escândalos, mas o Espírito nos alcança graciosamente e nos convence a nos arrepender dos nossos pecados, e assim Ele está nos guardando soberanamente. O caminho pode ser difícil, mas o resultado final, meus amados irmãos, será glorioso. Portanto, não desanime. É sobre isso que ele trata aqui no próximo verso, como último propósito da nossa regeneração. Nos versos 6 ao verso 9, Pedro vai afirmar que um dos propósitos da nossa regeneração é para nos confirmar em relação à nossa salvação na revelação de Jesus Cristo. Ele diz no verso 6, nisso, ou seja, no fato de Deus estar cuidando de vocês, para que vocês cheguem até o destino final, nisto exultais, vocês podem se alegrar, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados, tristeza, por várias, não poucas, várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde, veja qual é a finalidade, em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não vendo, havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Nós passamos por provas e tribulações para que a nossa verdadeira fé
seja também confirmada, diz o apóstolo Pedro. De uma perspectiva quanto ao futuro, que ele trata no verso 5, desta salvação preparada para revelar-se no tempo do fim, Pedro agora retoma a sua atenção para o presente. E duas observações são feitas aqui quanto às provações na vida do crente. Primeiro, no verso 6, elas são algumas vezes necessárias por causa da influência do pecado em nós, mas todas são provisórias. Nós somos provados. Deus nunca nos tenta a cometer pecados, mas Ele permite que algumas experiências testem a nossa fé, para que a nossa fé seja fortalecida. Eu me lembro de um, hoje posso dizer, um irmão que muito instruído, muito capacitado, adquiriu bens, estrutura, uma família estável, e numa vida como essa, geralmente nós perdemos a noção do que estamos sujeitos. Por isso que nós nos tornamos muitas vezes arrogantes. Pessoas que não passam por muitas lutas, por muitos sofrimentos, geralmente se tornam pessoas muito insensíveis, muito impiedosas, muito frias em relação ao sofrimento, em relação aos sentimentos dos outros. E ele tinha uma vida praticamente, entre aspas, perfeita, até que um dia foi acometido por uma grave enfermidade. Não pense você que sua estrutura financeira, material, acadêmica, ou a ausência dessas coisas serve de segurança para você, porque não serve. Não serve. Não pense que a sua segurança está nessas coisas. Davi disse no Salmo de número 30, que na sua prosperidade ele disse: jamais serei abalado. E ele completa dizendo: apenas viraste o teu rosto, fiquei logo perturbado. Porque a nossa segurança não está nas circunstâncias que nós construímos para a nossa própria segurança. A nossa verdadeira segurança está na pessoa do Senhor Deus. E sem comunhão com o Senhor, você está sujeito a muitas provas da sua fé. E essas provações vêm por causa da natureza do nosso pecado. E esse irmão, ele foi acometido por uma grave enfermidade. E nessa grave enfermidade eu fiz o compromisso de visitá-lo toda semana para orar por ele. Ele me rejeitava, ele não era crente. Eu chegava na casa dele, ele me rejeitava, mandava sair da casa dele, e eu insistia, dizia para ele: pode me constranger, pode me maltratar, e eu vou continuar vindo aqui para orar pelo Senhor. E ele estava num estado que o hospital já tinha mandado para casa, naquela alta, para se despedir da sua família e morrer no leito da sua casa. Estava muito mal, estado terminal. E eu estava indo lá para orar com ele. E eu me lembro de vezes de eu chegar na casa dele, ele pegar a chinela e tacar contra mim, mandando eu sair da casa dele. Eu falei: pode me maltratar como o Senhor quiser, eu vou continuar vindo aqui para orar pelo Senhor, porque eu acredito que Deus pode transformar a sua vida. Toda semana eu ia na casa dele para orar com ele. Às vezes eu chegava, a esposa abria a porta e ela me recebia, antes de entrar dentro de casa, em lágrimas, já me abraçava chorando, tão terrível que estava o ambiente daquela casa. Sei que em todas essas provas, em todas essas lutas, aquele senhor começou a ver o seu corpo sendo regenerado, e Deus começou a mudar a estrutura da saúde daquele senhor, e ele, restaurado no seu quadro de saúde, quadro este considerado pelos médicos sem nada mais a que fazer, ele teve a sua saúde recuperada, e ele ficou tão constrangido pela sua miséria, pela sua arrogância, pelo seu desprezo ao Evangelho durante tantos anos, que naquele momento ele fez um pacto com Deus, de que ele nunca mais deixaria de andar nos caminhos do Senhor. E tanto ele como a casa dele foi para a igreja, passou a congregar, e ele congregou, deu bom testemunho da sua fé, e em dado momento, na história daquela igreja, ele foi eleito pela igreja diácono da igreja. Olha só, irmãos, se não fosse a tribulação, se não fosse a luta, e muitas vezes somos provados pelo Senhor para que a verdadeira fé venha à superfície, para que confessemos ao Senhor a nossa fé límpida de todos esses adereços, apetrechos, esses perinducalhos que nós agregamos à nossa fé. Muitas vezes somos permitidos passar por muitas provas para que a verdadeira fé seja depositada naquele que unicamente pode nos dar segurança nessa vida, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, Pedro diz no verso 7
que estas provações, elas têm um propósito de confirmar a nossa fé na revelação de Jesus, verso 6, muitas vezes necessárias por causa da presença do pecado em nós, mas também no verso 7, elas são úteis para confirmarem a nossa fé. A grande prova da nossa fé não repousa apenas quando tudo converte para a nossa felicidade nos relacionamentos, no conforto e na prosperidade. Veja o que diz o verso 7: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, a grande prova da nossa fé, ela não repousa quando todas as coisas estão convergindo a favor dos nossos mais legítimos interesses. A grande prova, meus irmãos, da nossa fé repousa nos momentos em que somos provados pelo fogo do fracasso e dos prejuízos à nossa reputação, pelo fogo das ofensas e humilhações provocadas pela arrogância dos outros, pelo fogo da facilidade de obtermos lucros ilicitamente, pelo fogo da segurança de que as impurezas sexuais não serão descobertas. Quando somos provados com uma possibilidade de cometermos pecados da fornicação, do adultério e tantos outros pecados nessa área, com esta segurança de que esses pecados não serão descobertos, nestes momentos é que somos provados, são oportunidades que temos de afirmarmos a nossa fé, a nossa lealdade, a nossa fidelidade ao Senhor. A nossa fé, ela é provada pelo fogo do desprezo, por recusarmos participar de conversas conspiradoras, pelo fogo das calúnias, por reprovarmos amizades que desonram as autoridades, o desprezo que muitas vezes sofremos porque nós reprovamos amizades que estão o tempo todo atacando a honra dos nossos pais, a honra dos nossos professores, a honra das autoridades civis, a honra da nossa liderança na igreja, pelo fogo da discriminação, porque cremos em Jesus e denunciamos o pecado neste mundo. Quer ver a sua fé ser provada? Comece a denunciar os pecados daqueles que estão em sua volta, não apenas os seus. É nesses momentos que Deus nos permite enfrentar a verdadeira realidade da nossa fé, se cremos verdadeiramente em Deus ou se não cremos verdadeiramente em Deus e ainda insistimos nos esconder por trás de uma falsa religiosidade. Não há nada mais precioso do que a comunhão com Deus e a comunhão com o seu povo, que é a igreja. Não há nada mais precioso, e nenhum outro pode ser separado um do outro. Nos momentos em que nós estamos vivendo, temos uma oportunidade de provarmos a nossa fé, se estamos em comunhão com Deus, de fato e de verdade, e se estamos em comunhão com Deus, como estamos lidando com a comunhão com o seu povo, que é a igreja. Especialmente nesses momentos, a nossa fé é provada, mas quando for aprovada na revelação de Jesus, redundará em louvor, em glória e honra, conforme ele diz no final do verso 7. É para esse fim que muitas vezes e necessariamente os sofrimentos são permitidos por Deus para nos afligir, ainda que por breve tempo, para que saiamos desses sofrimentos mais puros como o ouro apurado pelo fogo. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a tribulação, pois depois de ter sido aprovado, receberá a coroa de glória, a qual o Senhor tem preparado para todos aqueles que o amam. Diz as Escrituras. É sobre isso que Pedro fala aqui no capítulo 4, verso 12 e também verso 13. O testemunho de Jesus, aquele que veio, se submeteu a muitos sofrimentos, a ponto de morrer por nós. O testemunho de Jesus nos inspira e nos ajuda a nos alegrar em momentos de tribulações. Olha o que diz no capítulo 4, versos 12 a 13. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Porque isso é previsível. Na vida do crente, provações são previsíveis, são inevitáveis. Verso 13, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois o quê? Co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando.
O apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 2, versos 8 a 9, que ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O caminho de Jesus foi um caminho marcado por incompreensões e sofrimentos, a ponto de o prenderem e o pendurarem numa cruz, como se fosse o pior dos seres humanos. No final de tudo, de todos esses sofrimentos, Deus o exaltou sobremaneira. Assim será também com todos os seus seguidores. Estamos atravessando momentos de muitas lutas na vida pessoal e na sociedade. Mas a promessa, conforme lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e verso 17, é que quando na revelação do Senhor Jesus, nós seremos arrebatados e estaremos com Ele, junto com os demais santos que lá já se encontram. Esse é o dia da glória, da honra, do louvor. Esses sofrimentos são passageiros, meus irmãos. As lutas são passageiras. O medo dos sofrimentos, este medo é passageiro. Nós percorremos o mesmo caminho de Cristo, nos encontramos vulneráveis aos sofrimentos e dor, mas a sua herança, a minha herança, está reservada nos céus, conforme lemos aqui no verso 4. E essa herança é incomparavelmente superior a qualquer prazer e riqueza conhecida neste mundo que eu e você podemos ter. Por fim, o apóstolo Pedro reflete nos versos 10 ao verso 12, que todos estes sofrimentos de Cristo foram devidamente profetizados, e que, como estes sofrimentos previstos para Cristo, resultou a nossa própria salvação. Por isso ele diz no verso 10, quando ele termina o verso 9 falando sobre o objetivo da nossa fé, que é a salvação da nossa alma, ele entra no verso 10 dizendo: foi a respeito desta salvação, a salvação pela fé em Jesus Cristo, que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Os profetas profetizaram que na vinda do Messias, através dos seus sofrimentos e morte, todos aqueles que creriam nele haveriam de ser salvos, mas eles não conseguiram compreender plenamente essas coisas. Por isso diz o verso 11, que eles investigaram, atentando qual a ocasião ou quais circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiam. A eles, diz o verso 12, foi revelado que não para si mesmos eles profetizaram, mas a profecia que eles comunicaram nos seus dias não foi uma profecia dada para ser compreendida nos seus dias. Pelo contrário, as profecias foram dadas para que fossem compreendidas em nossos dias, na nova aliança. Diz o verso 12, a parte B, mas para vós outros, eles ministraram as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, se referindo aos apóstolos, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam, desejam, anseiam perscrutar. Não está explícito quais os profetas e quais as profecias que Pedro está fazendo menção aqui, mas temos indicativo no capítulo 2 de 1 Pedro, a partir do verso 21 até o verso 25, de que Pedro está tendo em mente pelo menos um profeta e uma profecia, que é o profeta Isaías. Lá em Isaías capítulo 52, verso 13, até o capítulo 53, verso 12, nós lemos sobre a profecia do servo sofredor. E as palavras que nós encontramos naquelas passagens são palavras que nós encontramos aqui. Capítulo 2, verso 21. Diz assim: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. O ponto principal de Pedro nessa passagem é que herdamos a salvação mediante os sofrimentos de Cristo.
assim como foi antecipadamente profetizado. E isto é importante porque reafirma que a nossa salvação não foi uma medida improvisada por Deus, mas soberanamente planejada segundo a sua presciência, conforme lemos no verso 2, para em santificação do Espírito, sermos aspergidos pelo sangue de Jesus, derramado através de muitos sofrimentos naquela cruz. O novo nascimento, conforme lemos no verso 3, fundamenta a garantia de que as provações não afastam o crente do poder e da glória de Deus. Deus soberanamente cuida para que sejamos preservados, conforme lemos no verso 5, porque tudo isto tem a ver com a obra que o Senhor Jesus Cristo cumpriu plenamente neste mundo, em nosso lugar, particularmente naquela cruz e no sepulcro de onde Ele ressurgiu e vive eternamente. Na verdade, os crentes desfrutam de privilégios inigualáveis. Eles são os benefícios de coisas que os profetas indagaram e inquiriram a respeito dos sofrimentos de Cristo. Mas a compreensão plena não foi reservada a eles, nem aos anjos, apenas para nós, porque as profecias aguardavam o seu cumprimento na pessoa de Cristo. E os apóstolos, agora olhando para o testemunho de Jesus Cristo, pregaram o Evangelho, e esse Evangelho chega a mim e chega a você agora, e podemos contemplar o cumprimento de todas as profecias, de que pelos sofrimentos de Jesus Cristo, todos nós fomos regenerados para uma viva esperança. Todos nós recebemos uma esperança, conforme diz a Escritura, que é incorruptível, sem mácula, imarcessível, e está reservada nos céus, e que soberanamente Deus cuida de cada um de nós, para que cheguemos no tempo final preservados da nossa salvação. E mesmo passando necessariamente por várias provações no tempo presente, a garantia é de que no dia do Senhor a nossa salvação será confirmada gloriosamente, honrosamente e lisonjeosamente, não por nós, mas por aquele, Jesus Cristo, que garantiu o resultado de todas essas coisas. E eu quero concluir trazendo apenas uma meditação, irmãos, para todos nós aqui. Pedro ensina que os sofrimentos dos crentes os identificam com o Senhor Jesus. Por isso nós devemos nos alegrar. No capítulo 2, verso 21, Pedro diz: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguires os seus passos. Nenhum de nós estamos correndo atrás de sofrimentos, mas se os sofrimentos nos alcançarem, nos alegremos. Particularmente me refiro aos sofrimentos provocados pela injustiça. Nos alegremos porque Jesus, o nosso mestre, também sofreu por causa das injustiças deste mundo, e isso nos identifica com Ele. O novo nascimento é a consequência da ressurreição do Senhor Jesus, e a nova vida tem como exemplo supremo a sua vida. Todos nós fomos regenerados para uma nova vida. Essa nova vida, até que seja dia final, até que chegue o dia da consumação final, é uma vida marcada por muitas provas, por muitas tribulações, e precisamos garantir a alegria no nosso coração, que quando injuriados e perseguidos injustamente, quando sofremos os danos, os efeitos dos nossos pecados, dos pecados que os outros cometem contra nós, devemos nos alegrar, meus irmãos, porque estamos sendo identificados com Cristo, e o Senhor Jesus sofreu, mas no final Ele foi glorificado pelo Pai, de maneira que hoje, eu e você, olhando para a pessoa de Jesus Cristo, o objeto, entre aspas, da nossa fé, no meio dos nossos sofrimentos, podemos ser consolados que um dia, como Cristo, seremos também glorificados à presença de Deus. Se o sofrimento de Jesus não o desqualificou como Filho de Deus e Senhor, conforme lemos no verso 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor. Jesus é apresentado como Filho e como Senhor, e se o seu sofrimento não desqualificou como Filho e como Senhor, então os sofrimentos que passamos por causa da justiça não podem nos desqualificar como eleitos de Deus. Pelo contrário, eles apenas cumprem o propósito de confirmar de que somos filhos de Deus e de que haveremos de ser glorificados no último dia. Portanto, o nosso destino não é
o desespero diante do sofrimento, nem a espera passiva pelo fim. Assim como a salvação é o objetivo da fé, o presente fornece a arena para a fidelidade ativa daqueles que têm uma viva esperança de que um dia estaremos com o Senhor. Vamos orar, meus irmãos.